Graça e paz, já é bom dia, Deus abençoe a todos, que esse final de semana se inicie com as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Estamos a falar de dons espirituais, estamos falando de uma forma simples, né, de uma forma bastante generalizada. Antes de darmos continuidade, vamos aqui à leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 7, em que o Senhor Jesus falou para estabelecermos um padrão de julgamento, um padrão único que a gente possa usar para as nossas vidas e na observação de todas as demais vidas, para que não sejamos, né, culpados de hipocrisia, julgarmos outras pessoas com um padrão e julgarmos a nós mesmos de uma maneira mais conveniente, mais leniente, né? Nada disso. Devemos ter um padrão único para que a nossa vida guarde principalmente coerência e a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã também seja uma vida fundamentada na palavra de Deus. E uma coisa que, falando de dons espirituais, do Espírito Santo, falando da igreja, o corpo de Cristo, Jesus Cristo fala: não deis o que é sagrado aos cães, nem jogueis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisoteiem e, voltando-se, vos façam em pedaços. É uma palavra muito séria, uma advertência muito séria. As coisas santas, as coisas sagradas, as coisas de Deus não devem ser banalizadas, não devem ser oferecidas assim de maneira irresponsável. No que diz respeito aos dons espirituais, às manifestações do Espírito Santo, à operação do Espírito Santo, estamos apresentando esse material, temos muito material, mas estamos apresentando de uma forma bastante simples, porque pessoalmente entendemos que, tristemente, se tem algo que a igreja agiu de forma equivocada, diz respeito ao Espírito Santo, em especial o uso dos dons do Espírito Santo, as manifestações, né? A igreja permitiu-se que os dons e as manifestações se transformassem num espetáculo que em nada contribuiu para a glorificação do nome do Senhor nosso Deus. Eu entendo que as coisas santas, as coisas sagradas dizem respeito aos santos. Nada de segredo, nada de ocultismo, nada de reunião secreta, nada de culto escondido. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que os dons espirituais, na minha opinião, eles devem ser exercitados na igreja. É algo primeiramente para a igreja, para a edificação da igreja, sob a devida supervisão de pessoas maduras, responsáveis, que tomam todo o cuidado para que não descambe para a irreverência. E eu entendo que a igreja tem se comportado de forma muito, muito, muito irreverente para com o Senhor nosso Deus, no que diz respeito às manifestações do Espírito Santo. Eu, pessoalmente, eu entendo que não é para a internet, não é para a televisão, não é para o rádio, não é para a encenação, não é para o teatro, não é para piada, não é para brincadeira, não é para passar o tempo, não é para exibicionismo. As coisas santas devem ser tratadas com o devido cuidado, com o devido respeito, com a devida reverência. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Por isso nós não temos condições de pegar material e detalhar dom por dom, se bem que você pode conseguir algum discernimento nisso, se você se ater à realidade do que está escrito antes, né? Um é o Espírito, e ele a todos conduz. Operações, realizações e manifestações. O, o texto para discernimento e entendimento, né, do propósito das manifestações do Espírito Santo, dos dons espirituais, está nessa palavra aí: operações, realizações, manifestações. Passar disso, eu estaria pecando
contra o que eu acredito ser o correto, né? Contra o que eu acredito ser o correto. Já tenho idade suficiente para não pecar naquilo que eu condeno. Mas foi o próprio Senhor Jesus quem advertiu. E, ouvindo a palavra do Senhor, dando atenção à palavra do Senhor, vamos nos voltar para a carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 11, que Pedro também fala sobre dons espirituais, 4:11. Ele diz assim: se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. Uma palavra de adoração, de louvação, uma palavra que glorifica a Deus. O apóstolo não se conteve ao expressar o entendimento e o discernimento que ele tem sobre a presença do Espírito Santo no exercício, na atividade do ministério cristão. Olha aqui, se alguém prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. A pessoa, em nenhum momento aqui o texto está dizendo que ela deve ser como o profeta que foi chamado por Deus para subir o monte e lá dias e noites recebeu a revelação de Deus e desce o monte para comunicar a palavra de Deus ao povo. Ele está falando dos pregadores, ele está falando dos pastores, ele está falando dos mestres. Aquele que se dedica ao ensino da palavra de Deus, muito embora não seja como o profeta Moisés, muito embora não seja como Abraão, muito embora não seja como os apóstolos, os profetas, os santos que nós conhecemos e reconhecemos da palavra de Deus, ele deve comportar-se de maneira tal como sendo portador da palavra de Deus, com a devida reverência, com o devido respeito, com o devido cuidado, com as devidas cautelas, sabendo que a palavra de Deus tem o propósito de atingir tudo aquilo que o Senhor Deus preparou. A palavra de Deus, ela é perfeita, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada afiada de 2 gumes, ela penetra a alma, apta a discernir os pensamentos do espírito humano. Então, aquele que prega a palavra de Deus deve comportar-se como sendo o portador da palavra de Deus. Não é um exercício de retórica, não é um exercício de oratória, não é um exibicionismo, não é um malabarismo de palavras. É o cuidado daquele que está portando a mensagem de salvação. É uma coisa séria. Por isso nós lemos o texto primeiro das palavras de Jesus Cristo. Nós não devemos lançar as nossas pérolas aos porcos. A presença do Espírito Santo tem o propósito de edificar a igreja e alcançar o pecador. Mas nunca foi propósito de Deus que a igreja se tornasse uma fonte de espetáculo, de entristecimento daqueles que creem. Nunca foi propósito de Deus que a igreja fornecesse material para os inimigos da palavra de Deus e para os inimigos do evangelho por conta do comportamento desrespeitoso e irreverente daqueles que ministram e daqueles que se reúnem e que exercitam seus dons de maneira equivocada, de maneira atabalhoada, de maneira irreverente e irresponsável, que não resulta em glória a Deus. Tudo que é feito no que diz respeito às coisas santas deve resultar em glória de Deus e de Cristo Jesus. O propósito do ministério, o propósito do serviço, o propósito da adoração, o propósito dos dons espirituais é glorificar o nome do Senhor nosso Deus e Pai e de Jesus nosso Senhor em Cristo, porque a eles, somente a eles, pertencem a glória, é o que diz aqui o apóstolo, a glória e o pleno domínio, ou seja, o senhorio, é Jesus quem é o Senhor da igreja. Não tem o objetivo, o dom espiritual, de alçar absolutamente ninguém à condição de glorificado, condição que pertence única e exclusivamente a Cristo Jesus e ao nosso
Deus e Pai. Aquele que fala deve falar de acordo com os oráculos, de acordo com a palavra de Deus. Isso implica também um discernimento, né? Um comprometimento com a palavra, para que o que é apresentado hoje guarde coerência com o que foi apresentado no início, com o que foi apresentado através do desenvolvimento daquela mesma verdade que foi sendo ampliada, né, que foi atingindo mais e mais através dos profetas, através dos sacerdotes, através dos ministros de Deus, e finalmente através de Jesus Cristo, que é o alvo de toda a profecia. Né? Toda a profecia conduz a Cristo Jesus. Toda a profecia do Antigo Testamento nos conduz a Cristo Jesus. Nele está a consumação da verdade de Deus, o Verbo vivo, a palavra encarnada, o amor feito homem, né? O amor que invade a humanidade, o amor de Deus que invade a humanidade, que se faz homem para resgatar o pecador, identificando-se com esse pecador, habitando entre nós, vivendo entre nós, caminhando entre os homens, se alimentando, sorrindo, chorando, sofrendo, se alegrando. Tá? Esse é o objetivo, esse é o propósito dos dons espirituais, do discernimento espiritual, conforme proposto pelo apóstolo Pedro também. Pedro, ele é sempre bastante sucinto, o que nos leva à ideia, à convicção, né, de que ele era uma pessoa assim bastante determinada, né, uma pessoa assim muito prática, muito voltada à execução daquilo que ele havia sido responsável por fazer. Né? E nessa dinâmica toda, esse homem dinâmico que é o apóstolo Pedro, o Espírito Santo traz, através dele, toda essa orientação no que diz respeito à pregação do Evangelho, à pregação da Palavra de Deus, e ele está, de forma resumida aqui, falando da profecia, ele está falando aqui da variedade de línguas, ele está falando da interpretação, ele está falando da palavra de sabedoria, ele está falando da palavra de conhecimento, porque todos esses dons, todas essas manifestações do Espírito Santo, elas se complementam de maneira tal a que a palavra de Deus, a vontade de Deus ganhe vida, ganhe sentido, ganhe significado, se manifeste nas nossas vidas e através das nossas vidas seja comunicada para aquele que necessita do Evangelho da salvação, do Evangelho do nosso Senhor e Cristo. Como cristão, portanto, nós não negamos a realidade dos dons espirituais. Nós não negamos a presença dos dons espirituais. Muito pelo contrário, nós confessamos a realidade, a atualidade dos dons espirituais. E em conformidade com a palavra de Deus, nós estamos de acordo com todos aqueles que ensinam que cada cristão, cada um de nós, todos nós, deve exercer o seu dom espiritual ou os seus dons espirituais em perfeito amor, conforme é orientado pelo apóstolo Paulo em Coríntios. Quando cada filho de Deus, quando cada cristão é fiel a Deus através do seu ministério, o corpo de Cristo, a igreja, é totalmente edificada em amor, sempre em amor, porque Deus é amor. E o amor de Deus se manifesta no fato de que Ele nos amou enquanto nós ainda estávamos no pecado. Deus propôs a salvação dos pecadores que estavam afundados no pecado. Nisso se consuma o amor de Deus. Há uma diretriz, há uma norma. Né? A manifestação, o uso dos dons, com o propósito de cumprir a vontade de Deus. Quem? Todos os cristãos. Todos os cristãos. É muito conveniente questionar, atacar e responsabilizar as lideranças cristãs pela atual situação da igreja, do cristianismo,
ou às vezes são até responsabilizados, porque é algo que vai muito além, algo que vai muito além da fé cristã, né? Estão sendo responsabilizados também pela situação em que se encontra a sociedade como um todo, né? A sociedade como um todo. No que diz respeito à sociedade como um todo, como os evangélicos em especial, e a maioria dos cristãos gosta de dizer o mundo, a responsabilidade do cristão é viver em conformidade com a vontade de Deus e expressar o propósito de Deus para aquelas vidas. Tá? Esse é o propósito em relação à sociedade como um todo. Agora, responsabilizar exclusivamente as lideranças, se bem que muitos são responsáveis por muitas coisas ruins que estão acontecendo aí, mas não é correto, não é justo, não é adequado, porque o parâmetro de justiça que nós aprendemos com o Evangelho de Jesus Cristo não nos permite ser dominados pela hipocrisia. Porque se a igreja é santa, a liderança não terá como abusar da sua condição, não terá como manipular. Se por outro lado a liderança é santa, a igreja não terá como forçar a liderança a deturpar a palavra de Deus. Quem precisa obedecer? Você, eu. O que nós não podemos é aguardar que o outro assuma a sua posição de acordo com a palavra de Deus, assuma suas responsabilidades ou seus compromissos. É isso que tem levado a quase todos à ruína espiritual, ao abatimento, ao desânimo, ao esgotamento, ao cansaço. O aguardar que o outro dê início ao processo de restauração, de renovação, de obediência, de submissão a Deus. Enquanto que a palavra de Deus orienta que a responsabilidade é de todos. A responsabilidade é de toda a igreja, de todo o corpo de Cristo. Então eu não tenho direito de responsabilizar a quem quer que seja pela minha condição espiritual, pelo estado em que eu me encontro diante de Deus. Isso está assim porque a igreja... Não. Não. A minha vida é a minha vida para com Deus. É responsabilidade minha manter a chama viva. É responsabilidade minha manter os dons, a presença, a manifestação do Espírito Santo atuante, vibrante. Eu não tenho direito de esperar que o pastor, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o padre, o bispo, ou quem quer que seja, dedique-se com zelo à responsabilidade que ele recebeu de Deus. Não, eu não tenho o direito de esperar. Eu não tenho o direito de esperar. Eu tenho as minhas próprias obrigações e responsabilidades diante de Deus. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade assumir uma posição diante de Deus. Ah, mas o outro é problema dele. Ah, mas as pessoas estão seguindo. Aí é problema das pessoas. Só porque as pessoas estão indo numa direção, para um beco sem saída, você vai caminhar junto? Você tem o direito e a obrigação de dizer, olha, isso aí não vai dar certo. Lá na frente não tem saída, não vai dar para passar todo mundo. Ah, mas nós vamos assim mesmo? Amém. Então você vai, eu não vou. Você segue o caminho que a sua consciência, que está submetida ao Espírito Santo, você segue a sua consciência, você segue a direção do Espírito Santo, você segue a orientação da palavra de Deus e você segue a Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Se outros não o estão fazendo de maneira correta, exemplar, adequada, de modo a glorificar a Deus e a Cristo Jesus, com motivações escusas, se bem que hoje em dia já não tem mais quase nada escondido, né? Tá quase tudo aí já pipocando, explodindo, né? As pessoas já não conseguem mais disfarçar, né, o compromisso que assumiram com outro que não Jesus Cristo, né, o compromisso que assumiram com outro que não o Espírito Santo, né, a submissão que eles têm, que não é a Deus, é a outro indivíduo, outra pessoa, problema deles, no devido tempo, Deus
tomará as medidas que ele preparou conforme a palavra dele, tomará todas as decisões que a palavra dele declara que serão tomadas. Haverá justiça, o Senhor Deus fará justiça. Agora, porque eu sei que Deus fará justiça para com aqueles que estão num caminho equivocado, não significa que eu devo abandoná-los também. É responsabilidade fazer um alerta, chamar a atenção, né? Não é esse o caminho, mas eu vou. Então você vai, mas eu não vou, eu não posso te acompanhar. Isso daí não é correto. É uma obrigação também do cristão se empenhar em não permitir que o outro caia ou se entregue a um caminho, a uma caminhada, a uma jornada que trará ruína e destruição na vida de muitas pessoas. O caminho de Deus é o caminho da reconciliação. O caminho proposto por Deus é o caminho da restauração. O caminho proposto por Deus para o qual ele nos chama é o caminho do perdão, da purificação e da santificação. Então não basta somente ficar gritando isso. Precisamos de santidade, precisamos de pureza, precisamos de justiça. Não. Devo eu me empenhar em viver tudo que eu acredito que é possível. Deve você, a mim, a nós, vivermos nos limites que nos foram impostos e de acordo com as forças que nos foram concedidas, vivermos aquilo que nós acreditamos. O erro do outro, o fracasso do outro, não é justificativa para que eu abandone a minha convicção, a minha fé, a minha fluência na vida espiritual, nas disciplinas espirituais. Não, eu devo seguir em frente, a ponto de preparar-me para, se necessário for, se preciso for, eu poder ajudar a esse outro. Eu poder fazer parte do ministério de cura, de restauração, de reintegração, de renovação. Nós devemos estar prontos para isso. Cada pessoa tem seu limite. Cada pessoa tem seu limite. Né? Nós vemos homens aí fantásticos, extraordinários, excelentes pastores, excelentes teólogos, mas em algum momento de suas vidas eles chegaram num limite que eles falaram, para mim aqui parou, além disso eu não vou. Homens que em algum momento da história, né, pelas circunstâncias em que viviam, do mundo em que viviam, pararam. Decidiram não arriscar. E nós não temos o direito de julgar absolutamente ninguém. Mas o importante é sabermos que o Espírito Santo não parou. Quando um desiste, o Espírito Santo não desiste. O Espírito Santo continua conduzindo a igreja para o caminho que ele deseja. Se a igreja está caminhando fora do compasso, do ritmo e da companhia graciosa do Espírito Santo, a igreja sofre. Mas não significa que ela está ou será abandonada. Você que permanece no caminho do Senhor, você será com certeza instrumento de Deus para abençoar muitas e muitas vidas. Muitas e muitas vidas. Porque bênçãos é o que Deus tem para as nossas vidas nos dias de hoje. Milagre, sim. Você não precisa desistir do milagre só porque tem meia dúzia de enganadores e de charlatões ocupando a televisão e internet e essas coisas. Você não precisa desistir dos dons do Espírito Santo só porque tem gente fazendo molecagem, se comportando de forma irresponsável, muito mais parecido com outras coisas do que com o cristianismo. Se bem que até em outras religiões as pessoas têm um certo cuidado, uma certa cautela que nós não vemos hoje entre os cristãos, né? Cuidados mínimos, cautelas mínimas de chegar, chamar, conversar, falar, escuta, você está fazendo aí não existe aqui não. O que você está fazendo, esse seu comportamento aí não é nada condizente com o que se ensina, tá? Muitas outras práticas têm isso e o cristianismo tem descuidado disso. Tem descuidado, mas não significa que o Senhor Deus tenha descuidado daqueles que Ele ama. Esse entorpecimento vai passar. Esse desequilíbrio
esse desespero, essa angústia, essa aflição que tenta ser apresentada como espiritualidade, nós sabemos que não é. Essa arrogância, esse ódio que tenta ocupar espaço de palavra de Deus e de profecia, mas nós sabemos que não é. Isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. Por isso não há motivos para você dobrar a sua mente, para você submeter a sua fé para nenhum tipo de absurdo. Nós devemos resistir ao mal, porque a palavra de Deus declara: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Grande parte, a parte mais importante do que se ensina na Bíblia sobre batalha espiritual é a resistência. Resistir aos ataques do inimigo, resistir aos ataques do inimigo, guardar posição, manter-se firme e inabalável para receber a recompensa, para receber o galardão. Não é transformando as coisas santas em espetáculo, né? em armas, dando armas para o inimigo zombar das coisas santas, zombar das coisas de Deus, que a igreja vai cumprir o seu ministério, o papel que Deus atribuiu a ela. E aprendendo, isso nós devemos fazer cada um na sua vida, né? É aprendendo a voltar ao estado de reverência, o amor reverente, a adoração com reverência, com respeito a Deus, com respeito às coisas santas, o amor com temor, o amor respeitoso, essa ideia de uma intimidade que ninguém possui, que não existe, que a palavra de Deus não me ensina, que permite que alguns se comportem de forma grosseira, grotesca. Isso não vai durar. Trará consequências terríveis, mas permaneça firme, permaneça em Deus, permaneça na fé. Guarde o amor de Deus no seu coração. Não abandone a sua fé, não abandone os valores que o Espírito Santo depositou em você. Não menospreze os preciosos tesouros que o Senhor Deus colocou na sua vida. Guarde-os cuidadosamente, porque eles são valiosos, são importantes e serão poderosos instrumentos nas mãos de Deus. Deus Todo-Poderoso te abençoe. Já está chegando a madrugada. Deus Todo-Poderoso te abençoe. Deus Todo-Poderoso te conceda a paz. Que a alegria de Deus seja plena no seu coração pela presença viva do Espírito Santo. Deus te abençoe.